Fala, gente boa, tudo bem? Eu vou pedir licença a vocês mais uma vez para tratar o assunto política aqui no canal. É um assunto que eu gosto e acredito que de algum modo possa estar orientando vocês, ajudando na compreensão desses fatos, inclusive os que vou mencionar aqui agora, porque provavelmente você está com uma pulguinha atrás da orelha dizendo: Meu Deus do céu, por que o pastor Malafaia está atacando tanto o Pablo Marçal? E agora, o pastor Silas Malafaia também está atacando o Nicolas Ferreira, está até fazendo cortezinho de meme nas redes sociais com o Nicolas e o Pablo. O que está acontecendo? O pastor Silas Malafaia virou hater agora? Baixou tanto o nível assim? Acho que você está com a pulga atrás da orelha. Acontece, meus irmãos, que falei outrora, repito agora e mando para vocês. A eleição de 2024, eleições municipais, falam, comunicam mais sobre 2026, as eleições gerais nacionais, do que você imagina. Então agora mostra realmente o tal do capital político, a capacidade de ser a voz que dá a diretriz para determinado espectro político e quem são aqueles que são independentes. Estes independentes que não vão respeitar o rito da fila, a posição da fila, podem ser um problema para o jogo político. E aqui eu não estou colocando nada escuso quando eu falo jogo político. O jogo político é até alguém que está na fila, fizemos uma negociação ou uma negociata, fizemos um acordo, mas essa pessoa está chegando agora, ela tem que respeitar esse acordo, porque a aliança com A, B ou C tem a ver com o apoio de A, B ou C, quando o D chegar lá em 2026, ele vai precisar desse apoio. Primordialmente, ele vai precisar das legendas, das siglas. E no caso aí, senhoras e senhores, estamos falando de acordos na surdina, principalmente com o Centrão, né? E eu acho que tudo está muito feio. Eu peço desculpas a vocês, porque já chegou a beirar o irracional, né? Aqui, em hipótese alguma, como nunca fiz, ainda mais agora, porque tenho uma admiração histórica ao pastor Silas Malafaia, admiração histórica. Já andei de proximidade, sentar na mesa, então não vou me ver criticando o pastor Silas, tampouco outros pastores. As ideias, o que está sendo falado, o que ele está fazendo, me desculpe, mas isso está feio demais. A campanha aberta e deliberada para o Ricardo Nunes já chegou à beira do irracional, já chegou ao nível de hater. Deveríamos agora estar extremamente preocupados com o Rio de Janeiro, por exemplo. A última pesquisa Atlas Intel mostra que há uma esperança no Rio de Janeiro para o Eduardo Paes, lulista Eduardo Paes. Vou repetir, o Eduardo Paes, senhoras e senhores, que ele não vença no primeiro turno, que haja um segundo turno. E eu estou torcendo para o Ramagem chegar no segundo turno e a gente no Rio de Janeiro conseguir reverter essa história. O Rio de Janeiro sair da mão da esquerda. De fato, sair da mão da esquerda. Essa não deveria ser a maior fonte de canalização da nossa energia? A gente não deveria estar colocando toda a nossa mídia social? Estes influenciadores, líderes políticos, articuladores, mobilizadores das últimas manifestações, que são as grandes vozes da direita bolsonarista, não deveriam estar marcando manifestações, passeatas, barulho na rede social, pegar fatos do Paz, etc. Mas por que não faz? Pense comigo, por causa da base, dos vereadores, etc. Isso aqui eu não estou falando só do pastor Silas, não. Eu estou falando de muitos outros. Por exemplo, tem uma pessoa que está sendo candidata a prefeita e é uma das mais injustiçadas pelos bolsonaristas. A mais injustiçada para mim é a Cristina Grêmio. A jornalista Cristina Grêmio, que até outro dia estava apanhando pela causa bolsonarista, principalmente aqui, para a gente ser justo e honesto, pelas pautas, pelas agendas e pela causa da liberdade de expressão contra a tirania do Supremo e etc. A Cristina Grêmio teve rede cancelada, foi censurada, sofreu prejuízos, foi boicotada. Ela vem a candidata a prefeita de Curitiba. E sabe quem os bolsonaristas estão apoiando? Um cara do PSD, um cara que é articulado com o PSD. Então, o grande esquema de Curitiba, que é um colégio importante para 2026, foi ignorado. Na verdade, eles fizeram um acordo com o Centrão, assim como fizeram em São Paulo. Porém, a pessoa mais injustiçada nessa eleição é a Cristina Grêmio. Deveríamos estar falando com todo o afinco de Curitiba. Deveríamos estar falando com todo o afinco das grandes praças, fazendo muita força, como tem sido feito também, inclusive Fortaleza, Ceará, Bahia. Correto, pessoal? Belo Horizonte,
que o Bruno está avançando claramente nas pesquisas, mas aqui no Rio de Janeiro me preocupa. Mas o que está acontecendo? Eu iniciei o nosso vídeo falando, olha, eleições municipais de 2024 versam mais sobre 2026 do que você imagina. O que está em jogo aqui e o que está fazendo, se você olhar o Instagram do Pastor Silas, todo respeito ao Pastor Silas, mas para mim isso já saiu, já foi, já deu, estourou todos os níveis de tolerância, não dá mais. O Pastor Silas perdeu o engajamento, o pastor perdeu o respeito com a base bolsonarista, a própria base bolsonarista, né, nas alianças que foram feitas pela ala Costa Neto do PL, está evidenciando que o PL não é um partido confiável, não é um partido confiável para especificamente as bandeiras e as pautas, porque quem manda de fato no PL é o Costa Neto, é o Valdemar. Então, visando 2026, as tais alianças foram costuradas. Então, o modo como você olha o Instagram do Pastor Silas, o canal do Pastor Silas, isso está ficando vergonhoso, gera divisão. Gera uma divisão no reino, gera confusão na cabeça das pessoas e sai muito mais de provar que ele não é um cristão genuíno, porque aí tem um pastor na esfera teológica preocupado com o seu rebanho, portanto, ele vai usar do seu conhecimento teológico e da orientação, da sensibilidade que ele tem no Espírito Santo para orientar os fiéis que o acompanham acerca de determinado candidato que possa oferecer um risco à visão, à pauta, à identidade, o princípio, o propósito cristão. Mas não é o caso. Está atacando um outro irmão. Eu não concordo com a teologia dele, eu acho que ele é um crente falso. Isso está no campo do achismo. Isso está no campo da divergência teológica, portanto, é opinião, não é um fato concreto sobre uma pessoa. E ele está diametralmente oposto do que representa Ricardo Nunes, que vocês estão apoiando. Isso tá feio demais, tá ridículo. Agora, quando chega ao nível de fazer campanha e atacar o Nicolas Ferreira, mostra que criou-se uma rachadura na direita bolsonarista. E eu falei para vocês, quando o Nicolas Ferreira fez aquele vídeo cobrando o PSD, o Nicolas foi replicado pelo Gustavo Gaia e outros, a Zambelli, por aí vai. E eles ofereceram um tempo limite para o PSD se posicionar, caso os senadores do PSD se posicionarem, caso contrário, eles iriam apoiar o Pablo Marçal em São Paulo em oposição ao Nunes, que compõe a grande base ali das legendas, das coligações de apoio ao Nunes, o PSD. Né, e o PL. Eu falei para vocês, neste vídeo especificamente, resgatem aqui, eu falei, olha, o que vai acontecer é que o PSD não vai ceder, certo? O Valdemar não vai colocar pressão, vai colocar panos quentes, vai dizer que está tudo bem e vai se dividir agora. A direita bolsonarista vai se dividir, porque o Nicolas matou essa bola no peito para fazer pressão contra o que está acontecendo no Brasil e tentar, de algum modo, pressionar o autoritarismo que nós estamos vivendo. Certo? E dar uma pontinha de esperança aos presos políticos. As pessoas que estão sendo torturadas no nosso país estão presas até agora, pautando o impeachment de determinado ministro. O Pacheco é do PSD. E eu falei para vocês, o que vai acontecer é que o PSD não vai ceder, o Valdemar não vai fazer a pressão suficiente, por causa da palavra que o Bolsonaro deu ao Nunes, ele não vai pressionar o Nunes, tampouco os senadores do PSD. O que vai acontecer? O Nicolas e o Gustavo Gaia, se levarem essa pauta até o final, vai ter uma divisão. E aconteceu exatamente isso. Tanto que agora, a pessoa que liderou a última manifestação, que foi o Silas Malafaia, no 7 de setembro, é a pessoa que está atacando o Nicolas Ferreira por ele apoiar o Pablo Marçal. Tudo desandou com o acordo ao Ricardo Nunes e até nisso o Pablo Marçal foi um instrumento, porque ele expôs esse acordo na surdina. A divisão está tão clara que agora, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Marco Feliciano publicou um vídeo. Eu sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal de São Paulo com 4 mandatos. Sempre defendi meus pensamentos e a minha crença com toda a minha força. Eu já apanhei literalmente para defender o nosso pensamento conservador e você sabe disso. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. O que ele está dizendo? Ele está defendendo o Pablo Marçal, está se opondo aos ataques que o pastor Silas está fazendo, inclusive rechaçando os argumentos que o pastor Silas está utilizando acerca do Pablo Marçal, de que ele não é um cristão genuíno, certo? De que ele é um crente farsante, né? Como o Tarcísio usou a expressão, um falso profeta. Marco Feliciano agora, ó, oferecendo apoio ao Pablo Marçal. Nós estamos falando daquele eixo, né, em torno do Bolsonaro. Tá rachado, tá dividido. Né? Lembrando, pessoal, todo respeito ao pastor Silas, não é um ataque a ele
não estou me contrapondo a ele, mas o que ele está falando, as suas ideias, e como isso está gerando uma confusão no corpo muito grande. Corpo não ataca corpo, irmãos. Foca no Rio de Janeiro, foca em Curitiba, pô, ajuda a Cristina, foca em Belo Horizonte, foca em Fortaleza, na Bahia, né? Campinas, certo? Foca nas cidades que são importantes para a eleição de 2026, pô. Pelo amor de Deus, foca em pressionar os senadores do PSD, pô. Vou parar por aqui, pessoal. Compartilhe. Tchau, tchau.